Hello. Esqueci de ligar o ar. Acho que vai ficar assim mesmo. Sejam bem-vindos a mais uma live face to face. Vou esperar o pessoal vir chegando. Hello, hello. Estava um pouco sumida das lives, né? Mas estou de volta, but I'm back. As lives são bem... como eu posso dizer? Exhausting, né? Elas são bem... O exhausting é o cansativo, né? Ai, meu Deus, cansativo. Mas é cansativo mesmo, né? Fazer lives. Então eu acho que depois de tanta live que eu fiz aquelas 2 semanas que a gente teve, né? De semanas intensas de lives, eu acho que, sei lá, caiu a energia, não consegui voltar, mas estou de volta, né? Exaustivas. Exatamente. Eu vou precisar ligar o ar-condicionado. E aí, quando eu ligo o ar-condicionado, esse daqui eu preciso subir aqui. Então, calma aí, deixa eu só virar a câmera. Vai dar tudo certo. Aí. Eu esqueço que esse aqui eu tenho que subir aqui pra ligar. Já vou. Cadê? Aqui. Eu vou ficar com calor, não dá não. Então vamos lá. Pra quem não conhece, a live Face to Face é aquela live onde eu chamo alguns de vocês ao vivo pra me fazer perguntas ao vivo, face to face, não perguntas por chat, tá? Hoje vocês podem interagir, conversar, mas as perguntas eu só respondo por chamada. Quem me chamar, conversar comigo, tá? E aí você mande a sua solicitação pra você entrar ao vivo. E eu vou chamar você. Não garanto que eu vou chamar você exatamente, porque sempre tem bastante gente pedindo. Mas eu vou selecionar alguém para me fazer uma pergunta. E muito importante, perguntas que te levem para mais perto da fluência do inglês, tá? Não perguntas que você ache facilmente com um enter no Google. Como, por exemplo, como falar a palavra tal, Cíntia? Eu vou falar e aí, resolveu o problema. Eu nem precisava de mim, não é verdade? Então eu quero perguntas onde eu seja útil, onde de fato você não vai achar simplesmente com um Google Tradutor ou um dicionário, mas que eu possa te ajudar de alguma forma que não dê pra achar facilmente no Google. Então vamos lá, vou chamar a primeira pessoa. Vou chamar a André. Olá, Andréia. Tudo bem? Ai, tudo bom? Menina, você me salvou numa hora que você não tem noção. Eu tô aqui estudando e eu tô com uma dúvida muito grande em relação a substantivo comparativo. Mas me fala de onde você é. Fala hoje. Ai, desculpa. Eu sou de São Paulo. São Paulo. São Você Paulo, estava estudando aí capital. agora? Então, tô estudando aqui agora, porque na verdade eu faço algumas aulas de inglês. Meu inglês é extremamente básico. Comecei, acho que em outubro do ano passado. Uhum. E aí eu tive uma aula de substantivo comparativo. Só Tá. que eu ainda fiquei com algumas dúvidas em relação a isso. E aí eu pesquisei muita coisa no YouTube, só que em relação às exceções, eu ainda não entendi exatamente, entendeu? Por exemplo, um vídeo que eu assisti, ele disse que só ia ter 2 exceções, que era good que ia virar better. Aí o bad que ia virar worse. Worse. Ai, não sei nem pronunciar direito. Sim, beleza, vamos lá. Mas vamos esquecer um pouco nomenclaturas. Tá. Ainda mais você falou que tá mais no básico e tal, então você não precisa gravar essas nomenclaturas, tá? Então, quando você vai comparar 2 coisas, né? Temos aquela regra básica que é qual? Then. Usar o then, ou senão e tem também aquela parte que tem o y
E se tiver antes de vogal, a gente corta, coloca o I, coloca o ER no final, tem essas regras. Tá, Aí a que gente tem tá a. falando. Ah, Uhum. A gente tá falando de adjetivos que você usa para isso, comparar, certo? Então são certo. adjetivos, ok? Aham, E aí temos duas formas básicas. Ou você coloca o more na frente, aham, certo? Ou você certo. coloca o IER, né? O ER. Depende do final da palavra, né? Então, oh, this is more expensive than that one. Aí eu usei o more, tá? Ou eu tenho a regrinha do, por exemplo, she's prettier than her. E aqui, como tem a palavra pretty, termina com Y, eu troco o Y pelo I, foi o que você disse, né? Uhum. E adiciono o R, prettier. Você sabe quando se usa o more e quando se usa a terminação R? Então, pelo que eu pesquisei, tanto o more quanto o less, eu iria usar para adjetivos longos. Por exemplo, beautiful. Aí eu Uhum. iria usar o more. Sim, E exatamente. já, e já em relação aos adjetivos menores, vai variar, né? Por exemplo, eu até anotei alguns aqui agora, que Primeiro eu fiz vamos alguma. esquecer as exceções. Esquece as exceções Tá, por enquanto, tá? beleza, Vamos só na regra. beleza. É isso que você falou. Os mais longos vêm com more ou com less, né? Se for colocando para menos. Ah, é porque quando a gente fala de menos, sempre vai ser less, né? Então não tem muito Aham, que pensar. É mais quando é o more. E aí tá. você, se você a palavra tem até uma quantidade exata de letras, eu nunca chequei para todos os adjetivos do mundo para saber se encaixa em todos, mas até agora deu certo. Quando tem até 6 letras a palavra, você adiciona o R no final. De 7 para cima é more. Então até mesmo a palavra pretty, ela se encaixa no 6, porque ela tem 6 letras exatamente. Pretty. E ainda a gente coloca o R, que vira prettier, né? Aham. Já expensive, beautiful, todas elas têm mais de 6 letras. Então, se você um dia precisar contar, eu nunca precisei contar porque assim, foi meio que ficando natural. Eu nunca vi as pessoas usando more pretty, então eu nunca usava. Eu sempre via prettier, então eu usava prettier. Eu nunca precisei contar, foi meio que fui aprendendo e gravando com o tempo, sabe? Mas se um dia você precisar Aham. contar, essa é a regra aí. Ah, eu acho Agora tem. interessante, até porque eu fui fazer um exercício esses dias e algumas coisas não ficaram tão certas. Eu acho que justamente por essa questão. Porque eu com certeza iria colocar o more no prettier. Não tenho Ó, dúvidas. nesse caso, você pode contar, né? Aí você conta. Aham. Você vai ficar contando as letras para sempre? Não, chega uma hora que você se Não. acostuma. Entendeu? Assim como você não fica toda vez, nossa, será que é mais grande ou é maior? Toda vez eu me confundo assim. Não, você já se acostumou que é maior. Tem gente que não se acostumou até hoje, mas você já se acostumou que é maior, né? E não é mais grande. A mesma coisa do big. A gente não fala more big, a gente fala Aham. bigger, Aham. certo? E temos as exceções, né, que você falou. Exceções como good vira better, né? Bad vira worse. E as exceções são exceções, não tem muito o que fazer com elas. Mas elas são poucas, para falar a verdade. São muito poucas. É basicamente esse grupinho aí do bom, do ruim, não tem muita exceção. Entendi. Tem outra exceção que você tá vendo aí agora, que eu não lembro? Então, não tinha. Eu acho que a única que eu vi num site agora há pouco era mais a do Much, que daí ficava more than. Much. É. Mas a gente não tá falando do mesmo assunto. Já é outra coisa, provavelmente. Então, no site estava dentro dessa regra de substantivo comparativo. Much. Mas qual é, por exemplo, me dá aí um exemplo com much. O much vira o quê? Quanto mais, não Não, não a sei. tradução. Vamos fazer aquele mesmo Ah, jogo. Good vira better. Pretty vira certo. prettier. Expensive vira more expensive. E much? Ah, aí ele estava falando que o much ia ficar more than só. Não. Ó, eu precisaria ver com você exatamente o que você está falando, ver talvez a sua atividade, mas não pode ser uma outra coisa que Ah, está dentro da lição, digamos, que você está fazendo, mas que não tem a ver com
comparativo. Comparativo superlativo, né? A gente tá falando aqui só do comparativo, né? E aí, quando a gente vai pro superlativo, aí tem the prettiest, the most expensive. Aí o more vira most, né? The most beautiful one. The most expensive one. Aí, quando é a palavra pequena, curta, aí fica the prettiest. Aí é EST no final. Provavelmente você já sabe essa regra, né? Sim. Então, é isso. E aí, com as exceções, também muda. Então, good, better, the best. Que é EST no final também. Acaba seguindo um pouco a regra. E bad, worse and worst. Aí é ST no final, né? Mas é costume. Eu não sei exatamente qual era o seu problema com essas palavrinhas. Você não estava conseguindo que Não, mas lembrar? era exatamente isso que você falou mesmo. Você conseguiu me ajudar bastante. Mas o problema era o quê? Organizar, talvez, na sua cabeça? Eu acredito que sim, porque por ser um assunto novo, porque eu comecei a ver isso semana retrasada. E não foi uma coisa que eu fui estudando, sabe? Eu estudei semana retrasada, que foi a primeira vez que eu tive contato, semana passada, e aí eu tô Uhum. pegando essa semana para revisar tudo que eu vi. E aí esse daqui era o assunto que eu tava com mais dúvida mesmo. É. Olha, dificilmente você vai sair desse assunto, tipo, terminar de estudar o assunto com tudo resolvido, tá tudo perfeito, encaixado, não. Inclusive, muitas coisas do inglês, elas só tomaram forma na minha cabeça depois de muitos anos estudando. Tipo, antes é como se eu tava dentro do assunto e eu vi uma coisa de cada vez. Parece que anos depois eu tô de fora e eu vejo tudo, sabe? A estrutura é diferente. Então, não espere também que tudo fique muito claro na sua cabeça, né? Sim. Mas a minha maior dica é, conforme você for tendo contato com a língua, porque eu acredito que nos seus estudos você tem uma rotina com a língua real, né? Aham. Alguém falando, um texto, um livro, enfim. Não só estudar a matéria, mas ver a língua na realidade, tá? Quando você Sim. estiver vendo, ouvindo alguma coisa, preste atenção nessas palavras. Toda vez que você ver um more alguma coisa, ou prettier, ou bigger, preste atenção, olha as palavras em volta, vê como que tá a colocação na frase, sabe? Vê se você consegue fazer uma frase parecida. E é aí que você vai conseguindo, sabe, ter aquilo mais estruturado na sua cabeça, Sim. tá? Então Obrigada. vai reparando isso quando você estiver estudando inglês, Sim. tá? Obrigada. Então é isso. Bons estudos. Só isso? Era só isso mesmo. Obrigada. Então tá bom. Bye, bye. Bye, bye. Vamos ver o próximo. Eu já tô comendo minha unha já. Ainda bem que amanhã eu vou fazer. Vamos lá. Chamar a Lara. Declined. I don't know what happened. Vamos ver o Jadilson. Jadilson, não sei como pronuncia. Que fizemos a Olá, expansão da portuguesa, a transição do tá me português. ouvindo? Finalmente. Estou ouvindo, estou ouvindo. Qual é o seu nome? É Jadilson, mas meu sobrenome é Laurentino. Jadilson Lauritino. Jadilson Eu tava na dúvida Laurentino. se era Jadilson ou Jadilson. Jadilson. É Jadilson, isso. Você fala de onde? Falo de Pernambuco. Legal. E qual a sua pergunta hoje, Jadilson? Então, Cíntia, a minha relação com o inglês, eu costumo dizer que já faz um tempinho que eu venho estudando. Uhum. Desde 2014, se eu não me engano, eu comecei a fazer um curso aqui no meu estado que se chama Programa Ganha o Mundo. E Uhum. daí era um programa que levava os jovens para outro país. E eu fiz a prova, a última prova, né? Consegui passar nas entrevistas. Fiz a última prova e tirei 8,4. Aí daí o rapaz do sertão tirou 8,8 na minha frente e passou.
Fiquei muito triste, desmotivado. Ah, não quero mais aprender inglês, nunca mais vou falar inglês. Pensei assim. E daí eu fui decaindo em relação aos estudos. Hoje, já adiantando, né, para não demorar muito, hoje eu comecei a fazer um curso de inglês. E nesse curso eu estudo apenas uma vez na semana, que são aos sábados, e são 2 horas e meia de curso de inglês. Aí eu queria saber, é válido, Cíntia, ter apenas um dia só de curso de inglês, sabendo que eu sinto a necessidade de estudar todos os dias, com certeza. Mas uma vez na semana, o que é que você me diz? O que você acha que eu te digo? Jadilson. Eu acho que você O vai que dizer que você não acha? é. Primeiro me fala o que você acha, sinceramente. Pronto, sinceramente, o que é que eu acho? Esse curso de inglês, para mim, ele serve como uma forma de incentivo para que eu continue a estudar o inglês. Ou seja, Tá. é uma motivação. A saída da minha casa até esse curso é uma motivação. Mas o que, claro, determina se eu vou conseguir ser fluente no inglês ou não, sou eu mesmo. É isso que eu acho. Exatamente. Olha, nós temos duas possibilidades, tá? Tem uma possibilidade, assim, estudar todos os dias não é uma negociação. Tem que estudar todos os dias, né? E quando eu falo estudar todos os dias, eu digo pelo menos umas 4, 5 vezes na semana você ter um certo contato, parar, estudar. Não é todo dia, meu Deus, se não estudar um dia vai morrer, não é isso. Mas é de pelo menos a 4 a 5 vezes na semana. Isso não tem negociação, tá? Se você vai fazer isso num curso ou sozinho, você tem que ver o que funciona melhor para você, tá? Aí é que entra as duas opções. Você pode, sim, usar o curso uma vez por semana, porque, sim, é o que dá para eu fazer, é o que eu consigo fazer, é o que me deram de presente, não sei, é que eu gosto, é que é perto da minha casa, enfim. E eu vou estudar sozinho em casa todos os outros dias, é uma possibilidade. Ou você pensa, Cíntia, eu não estou estudando todos os outros dias. Eu simplesmente só estou estudando no curso. E eu preciso de alguém no meu pé, eu preciso de alguém cheirando o meu cangote para poder estudar inglês, senão eu não vou conseguir. E aí você precisa de um lugar que te impulsione todos os dias a estudar. E aí são as suas possibilidades, né? Quando os meus alunos vêm estudar comigo, eu sei o que eles estão buscando. Eles estão buscando alguém para ficar no cangote deles. Eles estão buscando uma coisa que eles não estão conseguindo encontrar em outros cursos. Por quê? É possível você ir para o curso 1, 2 vezes por semana, mas estudar em casa? Totalmente. Só que às vezes o dia passa e você simplesmente não estudou. Ou então, por você só ter aquela obrigação com o curso, você acaba, quando você vê já é o dia do curso, quando você vê já é o dia do curso, aí no final das contas você está estudando só 1, 2 vezes por semana. Então, quando os meus alunos me procuram, eu sei que eles estão querendo sair desse ritmo, né? Desse ciclo sem fim para estudar todo dia. E aí no curso a gente tem todos os dias atividades. Todos os dias. Mas você consegue fazer isso sozinho? Consegue, vai depender da sua disciplina, do quanto você consegue fazer isso sozinho, tá? Por exemplo, na minha vida tem coisas que eu consigo fazer sozinha tranquilamente. Por exemplo, eu consigo estudar, tipo assim, comprar cursos online, estudar. Eu sou disciplinada, eu consigo, tranquilamente. Mas não funciona muito bem para mim com atividade física. Eu preciso sair de casa, eu preciso ver outras pessoas, eu preciso, sabe, sair daquela minha rotina. E isso me impulsiona. Senão, passa um dia eu falo, não, hoje eu vou treinar. Aí passa outro dia eu não treinei. Aí passa outro dia e vai virando uma bola de neve. Então eu me conheço, eu sei que com treino não funciona, mas estudar eu sou bem disciplinada, funciona. Mas também depende, se eu preciso estudar com o objetivo tá muito em cima, digamos assim. E o em cima depende, né? Pode ser tipo, daqui a 6 meses para aprender uma língua nova. É muito em cima, entende? Muito. Aí eu prefiro procurar alguém que vai ficar no meu pé. Entende? Então tudo é você saber onde você pisa, é saber o que está funcionando para você. Tem gente que inclusive fala aqui comigo nessas lives e fala assim, eu estudo sozinho, eu estudo todos os dias, não falto, faço conversação e funciona. E funciona. Mas aí você precisa ver o que funciona para você. Mas, de fato, estudar uma vez só na semana
Não vai te levar muito longe. O que eu vejo de pessoas que estudam uma vez na semana e fazem só o curso por fazer, ou então elas até Hum. gostam do curso, só que só tem contato na hora do curso, é que elas nunca ficam fluentes. Elas sempre vão saber um monte de coisa de inglês. É só isso que elas, é o máximo que elas conseguem. Eu conheço um monte de gente que sabe um monte de coisa de inglês, não são pessoas zeradas, sabe muita coisa de inglês, mas bota ela pra falar na frente de uma pessoa, não fala, Acho que ela não consegue ter entende? os 10 with a native, Os né? 10 minutes with the native, exatamente. Inclusive, eu recebo alunos também que estão nessa mesma situação. Eles falam, Cíntia, eu sei um monte de coisa de inglês. Inclusive, se você me pedir para escrever uma frase, me fala o que que você quer, uma mensagem que você quer passar em inglês. Eu escrevo para você. Agora, me bota para conversar com uma pessoa, eu travo, eu não sei o que falar, parece que as palavras somem, eu fico nervosa. Então, e tem alunos que chegam na primeira aula comigo, eu consigo identificar isso, né? Eu sei que o aluno tem bagagem. O problema não é a palavra, não é. O problema é simplesmente botar para fora. E aí a gente faz o trabalho dele conseguir se expressar. E tem aluno que não, tem aluno que entra Uhum. mesmo zerado. Não é porque ele tá nervoso, não, é porque ele não sabe mesmo. E aí tem casos e casos. Por você já fazer curso de inglês, ter até tirado uma nota boa, eu acredito, né, nessa prova, você não é zerado, você tem bagagem, você tem conhecimento. Mas eu pergunto, você tem os 10 minutes with a native? Pergunta Será? difícil. Será? Será? Da última vez que eu consegui falar com um nativo foi quando umas pessoas de São Paulo, que eles são de outro país, mas que vendem, comercializam algumas coisas em São Paulo. Eles vieram para aqui, para minha cidade. E daí eu percebi, né, que eles falavam inglês. Daí um amigo meu empurrou eu lá para ver se eu conseguia falar com eles, né? E eu consegui, mas não foram os 10 minutes with a native. Foram apenas É, três minutos, sim. 3 minutos. Inclusive, Cíntia, eu estou estudando letras, português e inglês. Uhum, E outra dúvida minha também é em relação justamente ao inglês. Como eu estou estudando para ser professor de língua inglesa, o que é que você me recomendaria em questão de estudar, principalmente? Lembrando, eu já sou estagiário, já dou aula de inglês, mas é realmente pura gramática. Pura uhum, gramática. Não é nada de sim. conversação, até porque os alunos não são inteirados com a língua inglesa ainda, entendeu? Aí, como eu vou ser futuramente um professor de inglês, eu preciso realmente saber como, por onde começar a estudar, o que é que eu devo focar, entendeu? Se você conseguir me responder, eu agradeço muito. Primeira coisa, você precisa ir atrás dos seus 10 minutes. E 20, and Uhum, 30, and 40, and 50, and 1 hour. Você tem que ir atrás dessa facilidade de falar. Você precisa, sabe? Você é professor de inglês. Tá se tornando um, né? uhum, Você... Eu acho que antes de você saber nomes de difíceis e literatura, não sei o que lá, você tem que saber falar inglês, tá? com Isso é a certeza. primeira coisa. Principalmente se o seu foco é só ensinar crianças, adolescentes, pessoas que querem se comunicar. Não estou dizendo se você quer ser professor de universidade, ensinar literatura inglesa, aí é outra história, né? Obviamente. Uhum, Mas, não, gente, eu quero ensinar pessoas a se comunicar, eu quero ensinar pessoas a ter a fluência da língua, poder viajar, né, e tudo mais. Você precisa saber conversar inglês, porque como você vai querer ensinar eles algo que você ainda não sabe, né? Primeira coisa é isso. Cintia, mas eu sei tudo de gramática. Se o seu aluno quer saber tudo de gramática, você é o professor certo para ele. Porque uhum. você manja do assunto, você domina. Agora, não, o seu aluno fala, não, eu não quero saber tudo de gramática, não. Eu quero ir para Disney e conversar com as pessoas. Você sabe preparar ele para isso? E a primeira pergunta que a gente deve se fazer, eu tenho isso? Eu sei Isso. fazer isso? Eu mesmo? Eu consigo ir para tal lugar e conversar com as pessoas tranquilamente? Se eu não consigo fazer, dificilmente eu vou conseguir ajudar a outra pessoa a fazer também, né? Então, Uhum. meu conselho para você é corra atrás de se comunicar tranquilamente. Converse muito, ouça muito, principalmente aqui a parte falada. E por que eu falo isso? Porque eu sei que a parte escrita, gramática, você mesmo disse que já, né, já sabe muito.
Então, eu Uhum. recomendaria isso se você não soubesse, mas você já sabe. Então, vai atrás, né, da fala, do falar, porque isso é o que você vai precisar. Até porque você vai precisar, se o intuito do seu aluno é aprender a falar inglês, você tem que fazer aula com ele em inglês, entende? Uhum. E aí você precisa saber conversar para poder dar uma aula em inglês, né? Agora, inclusive, só ressaltando aqui, essas aulas que eu ministro de inglês não é exatamente para essa questão da oratória, né, da oralidade, não. Uhum, É do ensino do município, entendeu? sim. Aquelas habilidades que são necessárias para passar um texto, trabalhar uma música e afins. Uhum. É nesse sentido, entendeu? E provavelmente para isso você está preparado. Você está apto Isso, para fazer isso. isso, é tranquilo para mim. Sim. Mas o problema é ter os 10 minutes with a native. É. Esse é o problema. Porém, na O problema minha é humilde preocupação, opinião, na minha humilde opinião, mesmo que você vai ensinar gramática, você tem que saber falar inglês. com certeza. Sem Você tem sombra que de saber. dúvidas. Porque eu, mesmo que eu desse aula, né, em qualquer outro lugar, eu. E, como é que eu vou explicar? Cíntia, mas esse não é o cronograma, eu não tenho que falar inglês com os alunos, eu não tenho que, mas eu vou me sentir no papel de fazer isso. Então, se eu estiver dando aula para criança, eu vou me esforçar para dar uma aula em inglês, para fazer atividades lúdicas em inglês, que as crianças vão pegar, sabe? Porque os alunos pegam, as pessoas aprendem inglês, né? As aulas de Inclusive, conversação do meu curso são 100% em inglês. Como é que as pessoas fazem? Porque funciona, entende? inclusive, Cíntia, eu estava numa aula, eu comecei faz um mês. E daí, quando foi semana passada, eu passei uma aula para ele em inglês e comecei a falar, né, algumas frases que eu utilizei nas aulas anteriores. E eles não precisavam traduzir, entendiam. Quando eu passava o comando, eles conseguiam falar assim, entender, né? Ou melhor, Sim, facilmente, sem sim. problema nenhum, sem engasgo nenhum. Entende, mas é um processo, não é da noite pro É, dia, não é você chegar lá, um monte de aluno brasileiro sair falando inglês e achar que eles vão entender. Óbvio que não. Mas é um processo, né? pois é. E a minha, assim, o meu maior conselho final é domine a língua. E quando eu falo domine a língua, é em todos os aspectos. E dominar não é saber todos os cantos da língua e saber todos os detalhes, mas dominar a língua, tá? Uhum, Mas relaxa também e saiba que você nunca vai saber responder todas as perguntas dos seus alunos. Não é encana com verdade, isso, porque verdade. sempre um aluno vai fazer uma pergunta e fala, não sei. Vamos pesquisar juntos, vamos procurar. Mas uma vez que você domina a língua, você sabe pesquisar, você sabe ir atrás da informação. Por isso que é importante dominar a língua. E até mesmo procurar informação em inglês. Mas para isso você precisa saber ouvir em inglês se for um vídeo que estiver explicando. Entende? Você precisa dominar a língua em todos os aspectos. Tá bom? Tá bom, tá bom. Perfeito? Então, muito obrigado, de verdade. Então é isso. De nada. Bye, bye. Bye, bye. Who's next? Nossa, minha unha quebrou bem aqui, ó. Ah, tá vendo? Que nervoso, né? Hum. Vamos chamar a Ellen. Acho que é Ellen. Oi, Olá. não sei se o sinal tá muito bom. Hum, acho que sim. Vamos tentar. Ellen, fala de onde? Sou da Bahia, moro no interior da Bahia. Ótimo. E Ellen, como eu posso te ajudar hoje? Então, minha dúvida
uma dúvida que eu tenho é de questão de gramática. Mas aí eu não sei. É assim, os verbos no passado geralmente terminam com ed, né? Uhum. Algumas vezes tem som de T no final e outras tem som de T. Só que eu não sei identificar quando é que vai ser esses sons, entende? Então eu não sei, Uhum. tipo, loved. Tipo, se vai terminar loved com som de D ou com som de T. Então, como é que eu faço para identificar isso? Tá. Eu vou te dar uma explicação rápida aqui sobre os três sons. Na verdade, não são dois, são três sons. Mas eu tenho um vídeo no YouTube que ele é bem detalhado sobre isso. Não sei se é bem detalhado, é a aula do curso, mas ele é detalhado, tá? Se eu não me engano, se você digitar no YouTube, som é de Cíntia Sabino. Provavelmente você vai achar esse vídeo, tá? Aí até você pode assistir depois com mais calma, assistir de novo, de novo. Lá eu consigo mostrar na tela exemplos, então fica mais fácil de acompanhar. Mas nós temos três É. sons de ED, tá? O som de D, o som de T e o som de ed. Ed. Então, os dois primeiros sons, ele não tem nenhuma vogal. Ele é o som só da consoante mesmo. Então, é d, d, e ed. Aí, esse último som, a gente tem um som de vogal. Ed, ed, tá? Entendi. Como é que a gente se diferencia os sons? Vou tentar ser o mais didático possível, mais simples, sem falar muitos nomes difíceis, tá? Quando você fala um verbo na base form, ou seja, você não colocou o verbo no passado nem no futuro, ele tá o verbo simples, puro, tá? Fala o verbo e vamos ver como é que é o som final dele. Ó, a palavra, o verbo love, love, tá? Uma dica, um truque. Você vai colocar a mão na sua garganta e aí você vai falar a palavra, o verbo. Vamos lá. Love. Love, O último som, love. Prolonga ele de love, propósito. Love. love. Tremeu a garganta? Treme a garganta. Tremeu, beleza. Então, você vai, o som, o ED, ele vai ter um som que treme a garganta também, que é o som de D, ó. D, 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 D. Bota a mão na garganta, faz D, 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 D. Agora faz o som de T. Love. Não vibra, viu? Você viu que não vibra o som de Nossa, T? caiu. Tá me ouvindo? Ellen? Na hora da explicação. Ellen? Acho que caiu só ela, né, gente? Caiu. Vamos ver se eu consigo chamar ela de novo. Ellen, se você está aí. Eu não sei se eu vou conseguir chamá-lo de novo. Ellen, are you there? Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou conseguir achá-la de novo, mas vamos lá. Vou continuar aqui explicando para Ellen. Para a gente finalizar, né, a explicação. Eu só vou fechar aqui o chat, senão eu vou começar a ler e eu vou me confundir na explicação. Então, continuando aqui. Se você colocar a mão na garganta, faz aí comigo todo mundo que está assistindo. E faz o som de D, mas não é D, D, é D, 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 D. Vibra a garganta. Agora faz o som de T. Vibra? Não vibra. Bom, agora a gente vai pegar esse conhecimento e vai aplicar nos verbos. Toda vez que o seu verbo terminar com um som que vibra, você vai colocar em seguida um som que vibra, que é o som de D. Como o ED, né? O ED vai ter som de D.
Se o verbo termina com um som que não vibra, logo o ED vai ter um som que não vibra, que é o som de T. Tá, vamos explicar com exemplos. Então, eu tenho tudo com a mão na garganta, vai. O verbo love, love, vibra, então vai ter som de D, o ED. Loved, loved, loved. É que eu falar muito devagar fica estranho, né? I loved you, loved, 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 tá? Agora, eu tenho o verbo... Eu não queria pegar esse que vai ficar difícil. Eu pensei num aqui. Beleza, o verbo kiss. Kiss. Mão na garganta, kiss. Kiss. Termina com um som que não vibra a garganta. Ó, kiss. Não vibra nada. Então, o ED vai ter som de T, que também não vibra a garganta. Então, vai virar kissed. I kissed her. I kissed her. Kissed, kissed, kissed. Viu? Então é bem simples, é só você ver com o som que termina. Tem gente que grava por termina com som de V, termina com som de X, termina. Eu acho para quem tem boa memória, que não é meu caso. Eu prefiro fazer desse jeito. Então, terminou com som que vibra, o ED vai ter som de que vibra. Terminou com som que não vibra, o ED vai ter som que não vibra, que é T. Tá? Sim, você falou que são 3 sons, verdade? Temos o terceiro ainda. Mas o terceiro ele é uma exceção. E aí a gente não vai ver nem nada de som. É gravar mesmo, tá? Todo verbo que termina com som. Por que é som? Porque não é com a letra, é com som. Todo verbo que termina com som de D ou com som de T, se você for esperto, você já vai fazer a conexão aí. O ED vai ter som de id. 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 Por quê? Porque não dá para colocar um som de T em seguida com um verbo que termina com som de T. E nem colocar um som de D com um verbo que tem um som de T. Vai ficar muito estranho. Vai ficar meio picotado. Então, por exemplo, eu tenho o verbo decide. Decide. Termina com som de D. Não termina com a letra D. Termina com a letra E. Decide termina com a letra E, mas com o som de D. Esse E não tem som de nada. Som de D. E aí, qual é o som do ED quando ele vai para o passado? Id. Porque ele termina com D. Então fica decided. Falando bem devagar. Decided. Mas no inglês americano fica decided. 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 Mas tem uma sílaba. Id. Id. Decided. Tá? Que termina com som de T. Não vou conseguir lembrar nenhuma agora. O último exemplo eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar. Mas aí também vai terminar com som de it, tá? Esses são os 3 sons, mas tem um vídeo lá no YouTube sobre isso. É só colocar som de ED Cíntia Sabino, que você vai achar, tá? Estou me dando exemplos, mas essas palavras não são verbos regulares. Lost já está no passado. Lost é o passado de lose. Put é irregular, é put também, tá? Então, esses exemplos não servem. Melt serviria. Melted. É que é um verbo que eu quase não uso, mas eu tenho quase certeza que ele é regular. Melted. Verdade. Vamos pro próximo? Tem mais alguém? Another question? Any other questions? Vamos ver. Chamar o Matheus. Olá, Matheus. Oi,
Tudo bem? Tudo bem. Você fala de onde? Eu sou aqui do Maranhão. Eu falo aqui do interior do Maranhão, sou de Santo Inês. Legal. E São Ah, Luís? não, Santo Inês. Ah, tá. São Santo Luís Inês, São, beleza. São Luís é perto daqui. É, É o porque eu falo, mas interior. não é interior, né? São Luís não é interior, né? Não, São Luís é a capital. É capital, exatamente. Então vamos lá, qual a sua pergunta? Eu comecei no curso dos verbos hoje. Eu estou muito feliz, eu gostei demais, eu gostei muito da sua didática. E eu estou seguindo as suas dicas, né? Tipo, eu estou tendo uma aula por dia, eu tive uma hoje, eu estava falando sobre o Simple Tense. E a minha Uhum. dúvida ficou aqui na parte afirmativa de quando a gente faz o passado do Simple Tense. A minha dúvida, por exemplo, aqui, você usou o exemplo de she washed her car. She washed Uhum. her car. Se eu dissesse she did wash her car, é a mesma coisa? Tá correto? Está correto, mas não é a mesma coisa. Hum, Então vamos lá. Inclusive, essa primeira frase que você deu de exemplo, ó, a gente já pode pegar também aqui o som do ED, que eu acabei de falar. Então é she washed. Então vai ter wa- o som de T, esse ED. Washed. Washed. Quase Washington. Washed, tá? So she washed her car. Beleza? Cintia, é a mesma coisa que eu falar she did wash her car. Está correto gramaticalmente falando, tá? Mas tem uma diferença de sentido. O que você quer passar? Então, quando a gente coloca esse did em frases afirmativas, a gente está querendo enfatizar uma informação. Então, por exemplo, você fala assim, oh, she washed her car. Aí a pessoa fala, I can't believe it. She washed her car? Really? Yes, she did wash her car. Então você está enfatizando, sério, ela lavou mesmo o carro dela. no Sério caso, mesmo, seria ela uma lavou. afirmação da afirmação. É, você nem sempre É uma precisa usar afirmação ela em mais seguida, profunda. mas ela tá exatamente. Então, por exemplo, a Ah, gente pode usar isso até nas frases afirmativas, né? Então, por exemplo, o seguinte, eu falo para alguém, I do love you. Então, não, eu te amo mesmo. Sei lá, a pessoa tá duvidando, a pessoa acha que é mentira. I do love you. E é a mesma coisa que eu falar, I love you. Não necessariamente. Eu tô, tipo, dando uma ênfase maior, né? Mas as duas estão gramaticalmente corretas. Eu posso fazer isso no passado, posso fazer isso no presente, tá? No futuro, não, porque a gente já precisa do verbo auxiliar no futuro. Então, não tem como fazer isso. Mas correto está. Agora, a mesma coisa exatamente, não, tá? minha última dúvida seria sobre o D. O D, Sobre o THE, D. TH. Uhum. Caso, tipo, quando eu uso ele também sobre o to, por exemplo, she's going, vamos, por exemplo, she's going to the house ou she's going to house? Qual é o correto? Tá. Não é do som do TH, mas a palavra da. A palavra, Tá. como usar Uhum. ele, melhor dizendo. Tá. Olha, é difícil ter uma regra para isso, tá? Como que eu aprendi a usar? Observando. Então, sempre que alguém usava the, eu usava the na mesma situação. Sempre que alguém usava uma palavra com o the, eu usava essa palavra com o the. Então, foi meio que por imitação, tá? Não tem uma regra geral, tipo, ó, quando é isso, faz isso. Não tem. Então, nesse exemplo que você acabou de me falar, qual foi o exemplo que você falou? She's going to the house. She's going to the house. Tá. To the house. Você tá querendo dizer o quê? A casa dela? É tipo isso. Nesse sentido, a gente falaria she's going home. She's going home. Porque como é a casa dela, é home, né? She's going home. Agora, eu falo assim, ela tá indo pra sua casa. She's going to your house. Aí também não usaria o the, né? Tem uma situação que eu usaria? Tem, mas uma coisa muito específica também. Então, por exemplo, eu quero falar que ela está indo para a casa, né? A casa, a gente sabe qual casa a gente está falando? Não sei, é só um exemplo, tá? Aquela casa que a gente já conversou, que ela foi ver, então ela está indo, she's going to the house. Aí sim, mas tá vendo? Tem um sentido diferente. Eu tô querendo enfatizar que ela tá indo para a casa, aquela casa que a gente já comentou antes. Tipo assim, eu não quero falar perto de alguém. She's going to the house.
tá? Agora, não se encaixa na vida real. Tipo, pouco provável você vai usar essa frase. Mas ela tá indo pra casa dela. She's going home. Just that. Ok. She's going home. Agora, the. Temos uma regra geral que é a diferença entre a e the, né? Que a é o artigo, né? É o indefinido e o the é o artigo definido. Que é a mesma diferença do português. Quando eu falo assim, eu achei um gato na rua. E eu falo, eu achei o gato na rua. Qual é a diferença? Quando eu falo o gato, eu tô falando de um gato específico. Sabemos de qual gato estamos falando. Porque ele é definido, né? É a mesma coisa. Tem essa regrinha também. Agora, tem muitos outros casos de usar o the que não é uma diferença entre a e the. Por exemplo, quando eu falo I live in Brazil, I live in the USA. Por que eu uso the? Porque com USA, com UK, a gente usa the. Com os outros países, não. Aí já é um caso que é exclusivo ali. Só existe. Só existe, só tá ali. Só existe, exatamente. Minha dica é, vai reparando, sabe? E eu sei que leva tempo, você não vai conseguir figure it out, tipo, em um mês tudo, né? Leva tempo até você ir conectando os pontos. E quanto mais você tem contato com o inglês, mais você vai vendo novas situações que você vai ver essa palavra, sabe? Sem pressa. Tá bom? Tá bom. Feita. Mais alguma Feito. dúvida? Não, Cintia, era só isso. Eu tô adorando o curso e obrigado. Você entrou no curso agora? Não. Tá. Já ia falar, não tem como. Eu entrei nesse curso em 2019, só que, tipo, eu não tinha começado ele desde então, tipo, eu fiquei um tempinho assim pra... Entendeu? Um pouquinho de tempo, um pouquinho. de tempo. Uns 2 anos só. É só 2 anos. É. Um pouco errado, deixei tudo certo. Mas aproveita que é uma raridade. Ninguém pode nem mais se inscrever, então. Não. Não, ele já foi fechado. Ninguém mais pode entrar nesse curso. Hoje, somente no caminho da fluência. Você que já comprou em 2019, você vai ter acesso para sempre. Mas ele não tá. Por isso que você falou que começou ontem. Eu imaginei, talvez ele tenha comprado antes e começou ontem. Uhum. Então é isso. Aproveita, faça o curso, faça a atividade. Você vai chegar também na aula sobre o que eu falei antes do som do ED também. Você vai chegar nessa aula, que é muito boa também. Tá bom? Tá bom. Bons estudos. Bye, bye. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Amanhã temos mais? Amanhã temos mais. Amanhã eu também vou fazer, se eu não me engano, à noite, 7 horas ou 6 horas. Eu vou avisando vocês no Stories. Mas a partir de quarta eu já vou voltar para as 11, que é o melhor horário para mim. Se eu não me engano, 11 ou 11h30, por aí. Eu vou avisando vocês tudo pelos Stories, ok? Então é isso, pessoal. Beijos. Boa noite. Have a good night. See you later. Bye.